Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Queridos, uma coisa eu quero trazer para você como reflexão sobre esse texto, e eu quero ir um pouco mais profundo falando a respeito dessa situação. Eu começo a imaginar que Pedro era um homem que sabia nadar. Pedro era um homem que tinha habilidades para nadar. Pedro era um pescador experiente. E naquele momento, quando Pedro ele deixa de olhar para Jesus, a palavra de Deus diz que ele começa a naufragar, que ele começa a afundar, que ele começa a se afogar, sabe? Ele começa a afundar nas águas. E o que é que eu começo a pensar sobre isso? Eu quero fazer uma comparação ao medo, né? O que é que gera medo ao coração da pessoa? Não é somente o que ela está vendo, mas também os traumas que nós já enfrentamos, que nós já passamos, as percas que nós já tivemos. Isso também traz medo na vida das pessoas, delas progredirem, delas crescerem, delas avançarem. E quando eu olho para Pedro, eu fico imaginando que o que é que puxa uma pessoa para baixo? É o passado. E o que é que leva uma pessoa para cima? É o futuro. Pedro estava sendo arrastado pelo seu passado, mas o seu futuro, que é Cristo, estava puxando ele para cima. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz, Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 14, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz também que se todas as coisas já passaram, se as coisas velhas já passaram, por que eu tenho que ficar lembrando disso? Porque eu tenho que estar trazendo à memória aquilo que me machuca, aquilo que me prende ao passado, aquilo que me fere, aquilo que me fez chorar. Não, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Nós não fomos chamados para ficar olhando para trás. Nós fomos chamados para olhar para frente. E uma das comparações que eu acho bem interessante, que alguns ministros fazem, é que o avião não tem retrovisor, assim também como o foguete. Assim somos nós. Em Cristo nós fomos chamados só para olhar para frente, só para olhar para o alto. Davi, ele diz no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não olhe para o seu passado, para as suas percas, para as suas derrotas, para os seus fracassos, para os seus temores. Olhe para Jesus. Jesus, ele nos garante a vitória. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós não vamos ser, nós somos mais que vitoriosos. Então, pega essa palavra, guarda no teu coração, e todas as vezes que o medo, que a incerteza, que a insegurança, que o temor bater na porta do seu coração, coloca na tua boca essas palavras. Eu vou olhar para o alto, eu vou seguir em frente, nada vai me parar, porque em Cristo Jesus
eu já sou mais que vencedor. Que Deus abençoe a sua vida e te conceda paz todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com mais alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra de fé.